Sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro da Casa deles em Portugal, pessoal, da série Minha Casa em Portugal. Para quem não me conhece, sou Giovana Oliveira da Oliveira Imóveis e hoje eu vou bater um papo com o casal Natália e Hernani, tá? Eles foram mentorados por mim mais de uma vez, inclusive, né? Não foram só uma vez, mas sim duas, e a gente vai conhecer um pouquinho da história deles. Então, Natália, Hernani, primeiramente, gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui, a disponibilidade para a gente bater esse papo, tá? E gostaria de pedir para vocês se apresentarem, né? Contar um pouquinho para a nossa audiência quem são vocês. Portanto, fica à vontade. Natália, começa? Eu sou Natália, eu estou casada com a Hernani há 24 anos, somos de Brasília, e eu sou servidora pública, trabalho no tribunal e faço teletrabalho hoje. Bom, eu sou o Hernani, sou jornalista de formação e estamos agora aqui em Portugal já há 2 anos, já com esse objetivo, né, que nós vamos contar aqui no vídeo, de buscar uma vida melhor, possibilidades melhores para nós, como família, e também para os nossos filhos também. Temos 3 filhos. Mais de 3 filhos. Legal, legal. Gente, e vocês já estão fora do Brasil há mais de 7 anos, né? Viveram nos Estados Unidos por alguns anos e hoje estão morando aqui em Portugal. Quais foram os motivos que levaram vocês a pensar a sair do Brasil? Por que vocês pensaram nessa ideia de, opa, vamos sair daqui que aqui não está legal? Bom, a nossa saída foi no final de 2014, início de 2015. Eu, como era servidor público no Brasil também, há quase 25 anos, e eu sempre tinha uma vontade de fazer algo diferente, né? Um pouco na vida, de mudar um pouco de foco também. E depois de 25 anos de trabalho, eu tive a oportunidade de tirar uma licença do meu trabalho, porque o funcionário público, depois de anos de trabalho, ele tem direito a alguns meses e, às vezes, até anos de licença para poder estudar. Algumas regalias, né? Pois é. Então, já com essa ideia que eu tinha já de muito tempo de poder estudar fora e tentar dar uma possibilidade para os meninos também aprenderem uma nova língua, que nós, antes de 2014, nós começamos a planejar a nossa mudança, uns 2, 3 anos antes, tanto financeiramente como, claro, no nosso trabalho também, nos organizarmos para fazermos essa mudança. Eu perdi meu pai em 2011 e nós estávamos naquele processo que eu já estou com essa ideia de mudar de alguma forma, tentar alguma forma nova na minha carreira, poder me qualificar mais. E aí surgiu a possibilidade de eu poder estudar fora. E nós fomos para os Estados Unidos e ficamos lá 5 anos e meio, quase 6 anos, eu estudando, e foi toda a família. Então, nós tivemos esse planejamento financeiro e emocional também, porque nós íamos ficar fora, longe da família por muito tempo, e por isso que nós resolvemos fazer esta mudança na nossa vida, para e buscar novas oportunidades e novos rumos e novas ideias e novas perspectivas para as nossas vidas, tanto profissional quanto pessoal. E Natália, como a mãe de todos os nossos 3 filhos, tinha que me acompanhar. Então, foi uma decisão em família, em conjunto, e decidimos, ok, então vamos para este projeto aí, para darmos essa sequência e morarmos fora. E os Estados Unidos foi a nossa primeira opção, na época. Lá realmente é um país bem interessante também, embora tenha ali suas questões, né, para se pensar também, né? Que é várias que nós descobrimos no caminho, porque nós não são aquele, né, aquela coisa, aquele sonho dourado, sonho americano. Isso até chegar lá, isso leva-se um tempo grande. Nós saímos também do Brasil porque eu estava muito descontente com a educação lá, que a educação no Brasil ela estava decaindo, pelo menos em Brasília, onde morávamos,
totalmente. A educação dos colégios particulares estava com uma qualidade péssima. Eu tinha medo pelos meus filhos, porque eles estavam entrando na adolescência e iam começar a sair sozinhos. Eu tinha muito medo porque a cidade está perigosa, era perigosa na época, muito. Pessoas muito perto de mim já sofriam sequestros relâmpagos, homicídios mesmo. Tive amigos que tiveram problemas sérios, gente que morreu, enfim. E também a questão das estradas, dos meninos, naturalmente, quando são adolescentes, vão pegar o carro, vão para outra cidade vizinha, vão para baile, essas coisas, e as estradas são muito perigosas. Eu perdi muitos amigos em problema de trânsito. Então, falei, bom, vamos para um lugar mais seguro, né? Vamos tentar uma coisa, não só pelo inglês e pela educação, eu queria ver como era essa educação americana, como também para viver uma experiência diferente. E sair daquele mundo, dar uma oportunidade para os meus filhos de terem algo maior, né? Irem para um lugar em que eles pudessem, de repente, escolherem a própria profissão, porque no Brasil era muito limitado. Determinadas profissões não dão dinheiro, não adianta você querer ser professora, porque você, além de você ganhar pouco, vai ter problemas sérios com relação aos alunos, a estrutura familiar dos alunos e até, às vezes até violência dentro da escola. Então, vamos para os Estados Unidos. O mundo, nós gostaríamos de um mundo um pouco mais tranquilo, mais seguro e uma qualidade maior de educação que nós gostaríamos de proporcionar para os nossos filhos. Este foi um dos maiores motivos que nos fez também fazer essa mudança de país, né? E lá a educação é muito elogiada, né? A gente tem as melhores universidades de lá. Acredito que as escolas de ensino médio e ensino fundamental também têm escolas com uma estrutura muito boa para poder o aluno conseguir chegar nas faculdades que são as melhores do mundo, né? Mas também tem a questão de ser muito caro isso tudo, né? E não só a questão da educação, como a saúde lá também, né? A saúde lá é um caos, né? Eu ia falar, eu falo do lado bom, você fala do lado bom. Eu vou falar rapidamente dos pontos positivos que eu achei, e a Hernani vai falar dos negativos que nós encontramos. Os positivos, realmente a escola tem qualidade, a escola pública, mas não é em todo lugar. Você tem que fazer uma busca, uma varredura, e saber quais são as escolas com nota boa. E você tem que morar no bairro daquela escola. É igual em Portugal. Igual em Portugal. Normalmente o americano também faz essa pesquisa, né? Onde ele vai morar para estar perto de uma escola boa, de qualidade boa para os filhos. Então, eles buscam também morar próximos a essas escolas. Porque lá nos Estados Unidos você não pode estudar, digamos assim, você mora num bairro e estudar no outro. Não. Normalmente você é atendido obrigatoriamente pelaquela escola do bairro onde você mora. Eu conheci muitos brasileiros que se deram muito mal com as escolas públicas dos filhos lá, porque cai numa escola que não tem uma nota muito boa, e as professoras também têm elas vêm com preconceitos contra estrangeiros também, existe isso lá. Existe isso lá também, em alguns lugares. Então, às vezes as experiências não são tão boas. Nós tivemos realmente, nós pesquisamos muito, então nós já fomos mais ou menos no rumo certo. Mas tem muita gente que tem péssimas experiências lá por conta disso. Que as escolas não promovem tanta paz assim, e a qualidade também não é tão boa, em todos os sentidos, emocional e formacional. E o lado bom, rapidamente falando, o lado bom é que realmente você começa a entender por que o país está daquele jeito, por que eles chegaram no que são hoje. O patamar que estão, né? Exatamente. Eles são muito pragmáticos, muito organizados, muito sérios. A escola também é bastante correta no sistema educacional. Então, essa experiência para os meninos foi muito positiva para nós também. Eu também fui para lá para estudar. Então, eu tive essa oportunidade também de conhecer como funciona o ensino superior, no caso. Porque aquela segurança que eu buscava, eu encontrei até um determinado ponto, até a página 2. Porque o school shooting, que é o tiroteio nas escolas, começou a aumentar absurdamente. E acabou acontecendo na Flórida, muito perto de onde nós morávamos. E lá, a escola dos meninos, nota 10... ela começou a receber várias, a diretora, e os pais sabiam tudo pelo telefone celular, começamos a receber, não é chantagem, ameaças de tiroteio poderia acontecer toda semana. Aí eu comecei a ficar muito preocupada. E realmente lá
um país realmente fenomenal, tem essa questão, claro, infelizmente nas escolas, mas foi lá que nós começamos a pensar na possibilidade de vir para Portugal. Na verdade, a ideia de Portugal já vem um pouco antes disso, até por conta da minha mãe portuguesa, foi para o Brasil muito pequena. E Família nós dois temos a Natália, nacionalidade. temos a cidadania, todos nós, os meninos, né? E nós já programamos isso lá para 2011, 2012, nós já tínhamos feito para nós e para a família toda, já pensando uma possível mudança, dar uma oportunidade melhor para os meninos no futuro, né? Uhum. Os Estados Unidos surgiram por conta da nossa proximidade. Era um sonho do Hernando. E também queria conhecer o sistema educacional na área que eu estudei lá e tudo, então foi muito bacana. É um sonho de muita gente, né? Eu mesmo fiz um vídeo no canal há um tempo atrás falando que a minha primeira visão de mudança era para os Estados Unidos. E eu não fui porque eu vi que a segurança lá não era essa coisa toda que a gente imagina, por causa dessa mesma questão dos tiroteios em escola. E isso começou a me preocupar, porque a minha ideia de mudança ela começou a ganhar forma mesmo depois que eu tive minha filha, né, a Helena. Então, a partir daí eu falei, opa, peraí, Brasil não é lugar para crescer criança, então vamos para um lugar melhor. E eu comecei com a ideia dos Estados Unidos, e na pesquisa eu vi que saúde e educação lá tem esses dois pontos negativos, né? Vocês tiveram algum exemplo ruim também na área de saúde ou para vocês foi tudo mil maravilhas? Esse ponto que você falou, tocou agora, é importantíssimo abordar, Giovanni. Nós, claro, a saúde lá, os preços são realmente estratosféricos mesmo, comparados principalmente aqui a Portugal, até mesmo ao Brasil. Mesmo que você pague seguro-saúde. Mesmo que você tenha algum seguro. Nós tínhamos um seguro lá, um fato que aconteceu muito rápido aqui comigo. Eu tive uma circunstância, tive um cálculo renal, porque é o seguinte, lá o sistema de saúde você tem, digamos assim, 3 níveis. O primeiro é que você consegue na farmácia ter uma consulta com o médico, às vezes muitas das farmácias têm um médico ali local. Ok, se não for esse caso, você tem o Central Care, que ele chama, que é um intermediário entre, no caso da farmácia, e o hospital. E o hospital, a pessoa só vai no último caso. Então, no meu caso, eu não podia ser atendido em nenhum desses 2 níveis abaixo, tinha que ser obrigatoriamente no hospital. E aí, muitas dores, cálculo renal, papapá. Fui lá fazer a consulta, fiquei lá menos de 24 horas no hospital, e mesmo tendo, por exemplo, tive as consultas, os exames, para você ter uma ideia, a minha conta, mais ou menos, ficou na faixa de $10 mil. E ele não fez nenhum procedimento cirúrgico, não. Por sorte... Foi o remédio que expulsou a pedra. Eles me deram um remédio que conseguiu fazer a expulsão da pedra, mas por sorte... Sem procedimento cirúrgico. Se fosse cirúrgico... Imagina, se tivesse sido... Jamais. Por sorte, nós temos um plano que nós pagamos 10% disso. Mas, para você ter uma ideia, só a tomografia, que eu fiquei 15 minutos na máquina, custou $5 mil a tomografia computadorizada na máquina, para descobrir o tamanho da minha pedra. Meu Deus do céu. Fora o custo com o enfermeiro, a sala, o remédio. Ou seja, então, lá é estratosférico. As pessoas só vão para o hospital em último caso. Parto lá é a partir de $20, $30 mil um parto. Então, é muito complicado. Então, por exemplo, eu tenho 52 anos. Eu comecei a fazer continhas assim. Eu comecei assim, com a minha idade, vou precisar de um monte de médico. Então, será que ficar aqui nos Estados Unidos vai valer a pena? Tudo que a gente acumulou, tudo que a gente guardou, tudo que a gente salvou na nossa conta, vale a pena a gente continuar aqui? Vamos explodir, vamos perder tudo. Se eu tiver uma outra pedra, acabou. Então, exatamente. Então, por isso que uma das coisas que nós avaliamos para vir para Portugal exatamente foi essa questão do custo da saúde. Porque aqui em Portugal, totalmente diferente. Depois, eu tive uma situação aqui de um pé quebrado também. Foi muito bem atendido, a ambulância foi me buscar em casa, ou seja... Foi para o hospital, voltou todo consertado, bonitinho, 7 euros. Então... É outra coisa, é outra realidade, né? Então é complicado realmente fazer a comparação. Então, nós sabemos que o custo saúde lá, como você falou, Giovanni,
estratosférico. Então, para nós falamos, inviável continuar aqui. Então, nós falamos assim, temos que, para continuar, inclusive, dando essa oportunidade para os meninos, de poder para um país que tenha condições educacionais, que pode também ser uma ponta de lança para qualquer país, por exemplo, da Europa, que eles quiserem ir, Portugal é o nosso próximo destino. Veio Portugal como o destino ideal. E na época que vocês saíram de lá, quem estava no poder era o Trump, não era? Sim, o Trump. O Trump atrapalhou um pouco os planos que nós tínhamos, os depois, né? Porque o plano é estudar, Hernani tem o direito de 1 ano de trabalho na área em que ele estudou, e depois, quem sabe, um visto de trabalho, quem sabe tem um sponsor, né? Um patrocinador, para ele poder trabalhar lá, a gente continuar. Não aconteceu, porque o Trump veio com toda uma sistemática de proteger os trabalhadores americanos, os cidadãos americanos. Então, nada de contratar estrangeiro. Isso é uma política... É uma política que vem de cima para baixo. O governo americano já vem tomando já há algum tempo. Antigamente, se você chegasse nos Estados Unidos há 20 anos atrás, você ia conseguir tirar o seu Social Security, que é o NIF daqui, facilmente. Você tinha oportunidades, podia ser empregar... podia ter trabalho... Deixa eu ver, só voltar aqui. Desculpa. Que saiu aqui da... Desculpa. Mas as oportunidades de trabalho eram melhores, era mais fácil, mas o governo americano, de uns anos para cá, começou a restringir muito mais. Então, para o estrangeiro, é muito mais difícil hoje. Você que trabalha legalmente, você que quer ir certinho, tudo correto, é muito mais difícil você conseguir algum tipo de trabalho. Só se você for convidado a trabalhar lá, tiver um convite de trabalho, tiver um visto de trabalho, tudo bem. Mas você ir para lá, por exemplo, como estudante, depois tentar alguma coisa, é um pouco mais difícil. A restrição é muito maior, as leis são muito mais restritivas. Então, você não tem essa condição facilmente de conseguir um emprego. Como a Natália falou, tem que ter alguém que seja responsável, que é o sponsor, por você no país. Então, o governo tem fechado muito isso. Detalhe. Então, ficou mais complicado, realmente, para o estrangeiro nos Estados Unidos, de uma forma geral, conseguir algo nesse sentido, né? E a política do Biden não mudou isso. Não mudou, né? Não mudou. E aí juntaram 3 questões para vocês, então, decidirem mudar para Portugal, né? A questão da saúde, que foi pesada, a questão da educação, recebendo essas ameaças na escola, né? E aí, por fim, como vocês tinham ido com visto de estudo, o trabalhar ficou quase que impossível, né? Sim, sim. E ainda teve... Nós tínhamos também uma outra ideia de empreender lá. Então, Hernani começou a pesquisar, foi a feiras várias, para saber como é que ia ser essa questão. E aí eu verifiquei que, por exemplo, com a cidadania portuguesa, não teria nenhuma opção de poder empreender, abrir uma empresa nos Estados Unidos. Com a italiana... Os Estados Unidos têm esse acordo. Eles não têm esse acordo internacional. Com Portugal ainda não. Com vários países da Europa tem, Itália tem, até na América do Sul mesmo, tem, alguns países da América do Sul tem essa parceria, Argentina, tem, alguns outros. O Brasil não tem, claro. Então, infelizmente... Brasil sendo Brasil, né, gente? Brasil sendo Brasil. Infelizmente, é um grande país, mas infelizmente tem as suas questões. Bom, mas aí, no caso, eu, como cidadão, não poderia empreender. Então, foi uma das coisas também nos levou a querer mudar. E outra coisa também, Giovanni, a quarta, que talvez seja a mais complicada de todas, a pandemia. Mas posso falar uma coisinha antes da pandemia? O Hernani, ele tem a cidadania italiana, então com a italiana ele poderia empreender, mas você viu, fez as contas... que era mais complicado, realmente. O investimento era um pouco mais complicado, então os custos para se empreender lá era mais... 3 vezes mais do que em Portugal. Porque aqui vocês também empreenderam, né? Vocês têm empresa. Aqui nós estamos empreendendo aqui. E lá, se ele empreendesse, ia ter que desembolsar 3 vezes mais. E outra, se não desse certo, ele teria que ir embora do país em 30 dias. Porque lá é assim, se não tem um lucro X, que eles exigem do empreendedor estrangeiro, você tem que... Se a empresa não dá... Porque, tipo assim, o governo é muito organizado, se a empresa não dá lucro em determinados tempos, aquela permissão de residência
pode ser caçada a qualquer momento. Você não tem uma segurança nesse sentido. Então, eu não sei exatamente a questão de quanto tempo você pode ficar se caso nada dê certo, mas, de qualquer forma, você ainda tem essa insegurança caso o seu negócio não dê certo. Ainda tem essa questão também. E, como eu falei, a questão da pandemia, porque quando eu me formei, a faculdade permite, a imigração permite que depois de um ano eu possa trabalhar legalmente lá no país, recebendo em dólar tudo, ok, perfeito. Mas eu comecei em 2020, quando eu terminei em 2019, comecei a trabalhar em 2020. Em 2020, em fevereiro de 2021, março de 2020, pum, fechou. Então, todos nós fomos colocados à disposição em casa e nós tínhamos já um projeto de que eu podia ficar um ano, mas a nossa ideia era vir para cá, para Portugal, em 2021. Mas, então, antecipamos isso praticamente um ano por conta da pandemia. E como Portugal estava num melhor momento em relação à pandemia do que os Estados Unidos, nós concordamos que sim, seria o melhor momento. Portugal era um dos lugares mais seguros no mundo para estar na pandemia. Mais organizados e tudo com relação à gestão da... Sobre esse envolvimento de Portugal durante a pandemia, que foi muito bem controlado, né? Como o melhor lugar para morar, sendo reformados, né? Aposentados. Sim, porque a gestão foi muito bem feita aqui. A gestão foi muito bem feita. Foi. E aí vocês começaram, então, a pesquisar sobre Portugal e colocar seu planejamento voltado realmente para Portugal. E aí conheceram o Giovanni nessa hora? Pois. É isso aí, Giovanni. Vale, youtuber. Mas, como jornalista, eu tenho essa questão de sempre estar pesquisando, né? Sempre estar buscando a informação e sabendo das fontes e sabendo se a fonte é confiável ou não. Comecei a pesquisar bastante como vir para cá de alguma forma organizada e sem atropelos, sem tropeços e sem gastar rios de dinheiro com pessoas supostamente aventureiras e que talvez não dessem o suporte que nós estávamos buscando. Então, nós começamos a pesquisa e caímos na Thaísa, que é exatamente a Thaísa Souza, que ela é muito conhecida, né, nesse projeto Portugal, do Bora Mora Fora e tudo. E também pesquisamos um pouco, achamos também a Simone Bergamin também, que é uma outra, exatamente, e que foram pessoas que, através chegamos a fazer o curso da Thaísa, inclusive, nós vimos que nos inspiraram confiança e aquelas falamos assim, e o Giovanni, consultor de ambas também, né? E estava lá, então, bom, se ele está junto com elas, né? Então, vamos... Deve ser honesto, né? Deve ser certinho, deve ser direitinho, né? Deve trabalhar direito. E aí foi isso que nos inspirou, principalmente a forma também de você colocar as coisas, de como você abordar os assuntos, a seriedade do tratamento das coisas. Depois fizemos uma live também com você, você nos explicando toda, traçando o nosso perfil, você nos conhecendo também. Então, todo o procedimento, o que tínhamos que fazer, os documentos. Ou seja, nós tivemos toda essa assessoria, né, antes e essa, digamos, essa confiança que você nos inspirou a buscar saber mais sobre você e ter mais essa informação e exatamente esse... eu acho que o Giovanni é um cara legal, parece ser direitinho aí. Então, vamos conhecer ele mais um pouco. Eu achei então, interessante, foi isso. Interessante que eu achei, Giovanni, a sua percepção psicológica. Você logo entendeu de que a gente gostava. Então, você levava a gente para imóveis que realmente eram mais a nossa cara. Você nunca levou a gente para um imóvel, meu Deus, como é que o Giovanni me traz aqui nesse lugar? Nunca. E outra... a paciência de Jó, né? Uma paciência impressionante. De Jó mesmo. Coisa essa parte. Jó mesmo. Exatamente. E eu ia falar também uma coisa muito... Você nunca tentou empurrar para a gente alguma coisa. Olha, isso aqui é especial, né? Como alguns fazem, né? Que querem vender aquilo por alguma razão. Você vai ter um benefício com aquilo, né? Nós sempre sentimos que o cliente é o mais importante, independente se eu vou ganhar ou não ali.
eu quero que o meu cliente saia satisfeito, porque o cliente satisfeito, claro, vai com certeza falar, né, do trabalho que foi feito para outras pessoas. Vai dar uma entrevista igual está fazendo agora, né? E essa é a ideia da empresa mesmo. Quando eu criei a Oliveira Imóveis, eu criei ela pensando nisso, né? Eu não queria ser só mais um jogador, mais um player no mercado com mais uma imobiliária tradicional, de modelo tradicional. Porque essa é a realidade, né? As imobiliárias, elas ganham uma comissão para vender aquele imóvel ou para alugar aquele imóvel. Então, não é que elas são más, não é que elas são erradas no processo dela, mas a cultura é assim já há muitos anos. Então, ela vai tentar empurrar o imóvel porque é a forma que ela tem de ganhar o dinheiro. E Claro. eu quis montar um negócio completamente diferente, voltado para o imigrante, com essa preocupação de ser transparente com o imigrante. Então, se ele gosta, ótimo, eu vou apontar para ele os pontos positivos. Mas, mesmo assim, eu também vou chamar a atenção dele dos pontos negativos. Porque, de repente, ele está comprando na emoção. E na emoção, daqui 2, 3 meses, ele pode se arrepender. E na hora que ele vai se arrepender, ele não vai pensar que a decisão foi dele, ele vai pensar que ele foi influenciado pelo Giovanni. E eu não quero isso pro meu cliente, entendeu? Então, eu sou bem equilibrado nesse sentido, porque eu quero mostrar para a pessoa, ó, tem esses pontos positivos e esse ponto negativo. Agora a gente tem que colocar na balança se esses negativos superam ou não os positivos a ponto dessa escolha ser a mais acertada para a sua família. Então, é o diferencial do nosso trabalho e realmente é algo que eu não abro mão e me traz esse fruto de vocês terem sido mentorados por mim não só uma vez, mas 2. Né? Claro, exatamente. E depois vocês fizeram uma outra compra com o nosso apoio de novo. Né? Exatamente. E a ideia minha é justamente essa, é fazer a entrevista, fazer vocês preencherem um questionário antes sobre o tipo de imóvel que vocês procuram, para, igual a Natália colocou, eu entender o que o cliente procura, né? Entender o gosto do cliente, qual é a necessidade que ele tem. Então, isso realmente é muito importante, né? Equilibrar essa questão da expectativa e da realidade, né? O que vocês esperam e o que vocês encontram. Porque também tem a questão do referencial, né, Hernando e Natália? Muitos clientes vêm do Brasil. Então, Portugal está um referencial muito acima para eles. Vocês estavam vindo dos Estados Unidos, que já tem um padrão assim, também de construção de nome muito bom. Né? Então, talvez Portugal estivesse no referencial abaixo para vocês. Pô, tô aqui na Europa, tô aqui nos Estados Unidos vivendo bem, comendo bem e tal. E a Europa é um outro estilo muito mais sossegado, muito mais antigo, né? Então, tem essa questão do referencial, tem que dosar bem o que é a realidade e o que é a expectativa do cliente, né? Então, isso é importante. Exatamente. Quando eu lembro, Giovanni, quando eu lembro de eu chegando aqui, você me mostrando a cidade, e eu falei, Giovanni, como é que eles botam esses varais nas varandas? Aí você falou, ô, Natália, você vai ter que se acostumar, porque é assim. É cultural, né? E é assim, tanto em bairro humilde quanto em bairro de luxo. Exatamente. Falou, gente, até naquelas varandas mais bonitas, envidraçadas, tinha varal. E aí você teve muito tato. Eu percebi que você estava sempre assim, tentando explicar, contextualizar. Você tinha essa delicadeza, porque, de fato, nós estávamos acostumados com uma coisa e estávamos vendo outra. Eu esperava ver uma outra coisa, mas a realidade é bem assim, é interessante, assim, é bem diferente até do que a gente espera mesmo, mas você teve esse tato, essa delicadeza que eu achei muito importante. Hoje eu lembro muita gratidão, a paciência que você teve, a forma como você conversou com a gente, foi muito bom. Não, eu só tenho a agradecer, gente, porque realmente é o nosso intuito, né? Vocês contratam a gente à distância, todos os nossos clientes, 90%, 95% dos clientes contratam a gente ainda no país onde vivem, né? E depositam na gente toda essa confiança de não só enviar os dinheiros, os valores, né? Mas também a questão de a gente estar lidando com o sonho dela, né? A gente está comprando o imóvel para ela, a gente está alugando o imóvel para ela. Se ela chegar aqui e não gostar depois de ter comprado, a dor de cabeça que vai ser um negócio desse, né? Claro, é algo que a gente pode contar com isso acontecendo. A gente tem que fazer um trabalho muito sério
o cliente realmente chegar e gostar do imóvel, né? E foi a Sim. experiência que vocês tiveram. Vocês gostaram muito do imóvel que vocês compraram, né? Ai, nossa. Sim, Acredito sim. eu, né? Claro, sim, sim, claro. Mas acredito eu Não, que vocês claro. gostaram bastante, né? E Demais, demais. foi muito bom, e foi até uma coincidência, né? Porque você tinha nos levado em um outro imóvel, e ali no mesmo bairro, ali na mesma freguesia, e aí nós estávamos a subir a Eu rua. achando tudo pequeno, né? Para mim era tudo pequeno. Nós fomos conhecer um apartamento ali na mesma freguesia, onde depois fomos morar. E aí, na subida da rua, aí apareceu uma placa ali, vende-se. E aí, a Natália pediu, Nas casas, mas o que é esse daqui? Não, e o Giovanni falou, não, fomos lá, visitamos o imóvel na hora, né? Ver. Vamos parar e vamos lá ver. Aí Aí eu tem tempo, Giovanni, porque a gente estava tanto tempo lá, tá? Não, tem sim, vamos parar. E aí fomos lá, você vimos imóvel, vocês gostaram. O construtor viu lá, achou, e olha, vimos o do lado, um semelhante já está praticamente pronto, né? Porque eram vários, um ao lado do outro, mas um já estava pronto e o outro estava a construir. E aí fomos lá, entramos, e você me explicou, conversou com o construtor, depois marcamos outras oportunidades lá para ver, mas Natália já tinha entrado, já tinha sentido alguma coisa ali, olha, eu acho que aqui é aqui mesmo. E aí começamos a ver as condições e foi assim. E o preço ótimo, porque a casa não estava pronta. Né? Casa em construção, imóvel em construção sempre é mais barato do que o já pronto, né? E sim, tem aquela vantagem também. Sempre tem um valor abaixo. Né? E tem a outra vantagem que às vezes você consegue customizar algumas coisas, né? Por exemplo, a cozinha, com o armário aqui, a geladeira, o frigorífico, né? O cerâmico, né? Você consegue ver, exatamente. Não só a disposição dos móveis, dos utensílios do eletrodoméstico, mas também os acabamentos da casa, né? Você exatamente. ter essa visão do que vai ser e escolher um tom mais claro, um tom mais escuro, um tipo diferente de porcelanato, de cerâmica, né? Isso é bacana. Você paga mais barato e tem muito mais vantagens. Opções, né? Exatamente. Porque você está podendo customizar, né? Customiza da forma que você quer. Exatamente. E a gente teve uma experiência interessante com vocês, porque, como a gente já mencionou aqui rapidinho, umas 2 ou 3 vezes, depois de um tempo morando no imóvel, surgiu uma oportunidade de montar um negócio em outra cidade aqui do país, né? E seu filho continua estudando nos Estados Unidos, né? E eu propus para vocês fazer a venda da casa, né? Do nada. Pois é. Do nada, olha, Giovanni liga. Imagina, Giovanni. Fizemos uma mudança de não sei quantos mil quilômetros. Colocamos tudo dentro da casa, compramos as coisas, guardamos as coisas, fizemos, né, as modificações que precisavam ser feitas para adaptar a nossa família. E aí botamos isso, botamos aquilo. Aí, de repente, o Giovanni chega para nós lá. Você não quer vender essa casa, não? Eu falei, mas quase acabamos de chegar aqui. Mas é porque, na verdade, foram algumas coincidências, né? A questão, eu abri um negócio, que eu estou até hoje, que é uma franquia, que a minha região de atuação é aqui na região, na nossa cidade, onde nós estamos aqui também ao norte de Portugal. Então, mas ficava distante, uns 20 minutos, meia hora, lá de onde nós compramos o imóvel. E eu tinha que fazer, às vezes, lá e cá, praticamente todos os dias, quase, e tinha a portagem, que aqui chamamos que é o pedágio. O pedágio, né? Então, seria mais um custo. Mas, mas já sabíamos disso, vamos lá. Tinha comprado, a ideia inicial era morar onde tinha comprado mesmo, então, já que a franquia está me colocando nessa outra cidade, eu aceito e vou ter esse custo, né? Exatamente, exatamente. Então, aí, de repente, assim, do nada, o Giovanni chegou para nós assim, mas você não quer vender a sua casa, não. Acabamos de comprar, botamos as coisas. Mas até é uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz. Mas por quê? Por que você chegou com essa proposta para nós? Que até hoje eu não entendi muito bem. Mas que, foi uma das melhores coisas que nós fizemos. Sim. Eu queria também ouvir você essa parte, porque eu também. A gente nunca contou essa história. Acho que nunca contei. Acho que você nunca realmente me fez essa pergunta. Né?
Mas aconteceu que, na época, logo depois de você ter comprado ali, passado algum tempinho de você ter comprado, entrou um outro cliente para o nosso projeto, né? E ele queria comprar uma casa na região que vocês tinham comprado. E eu acho que eu já estava sabendo que vocês estavam trabalhando em outra cidade. Então, eu tive esse pensamento, poxa, por que não eu ofereço para eles vender a casa deles, eles mudam para a cidade que eles estão com a franquia agora, e eu atendo os 2 clientes ao mesmo tempo, porque eu resolvo o problema do Hernani e da Natália, fazendo eles irem para a cidade onde eles estão agora com um trabalho novo e atendo a necessidade do meu atual cliente. Então, foi uma ideia que eu tive de ajudar, matar 2 pombos com um tiro só. Com um tiro só. Com uma cajadada só, né, na verdade. Sim. Então, a ideia foi justamente essa, tentar ajudar vocês 2, porque eu sabia que realmente ficar indo e voltando, assim, por mais que pareça próximo para quem é do Brasil ainda, quem está no Brasil ainda, pensar, mas estão reclamando de 20, 30 minutos, quando a gente está com a cabeça do Brasil e morando em São Paulo e gasta 2 horas para sair do trabalho e chegar em casa e parece que é normal, né? Meia hora parece pouco, né, gente? Mas aqui em Portugal, meia hora todo dia, pagando portagem, combustível. São os gastos são altos. Os gastos, o combustível e a portagem. Exatamente. Agora, e o máximo foi que realmente, em 8 meses, a casa na região valorizou demais. Valorizou bastante. Por causa da valorizou pandemia. Bem. Porque Exatamente. as pessoas queriam casas prontas e não tinha mais casa pronta. Não tinha mais. Muita procura e pouca oferta. Procura, pouca oferta. Sim. E sem falar em valores, a gente teve uma valorização de 30% sobre o imóvel. Exatamente. Então, realmente foi uma coisa muito boa para quem tinha acabado de comprar, já ver seu dinheiro retornando 30% a mais. Né? Menos de um ano, pelo menos não conheço nenhuma aplicação financeira que possa ter dado algo desse montante de percentual. 30%, assim, em tão pouco tempo, né? Realmente algo incrível, né? E eu falei, poxa, eu tenho que dar essa proposta para eles, eu tenho que dar essa opção para eles, porque é algo interessante, né? E aí, automaticamente, tratar o processo de compra de vocês de novo na outra cidade, né? Exatamente. Foi uma história muito, muito interessante, realmente, mas que nos ajudou em várias questões também. Com essa valorização, o que tivemos de gordura aí na valorização, nós pagamos, claro, tem que pagar os impostos e tal e tudo, mas com a gordurinha que sobrou, podemos ainda deixar nosso filho ainda mais um tempo para estudar lá onde ele está agora. E, tipo assim, nos ajudou em alguma coisa aqui, nessa mudança também para o novo local. Então, foi uma coincidência muito feliz, né? Foi uma coisa interessante, tipo assim, preocupante no início, né? Mas, caramba, mas... Não, e depois... Mas com um resultado, assim, que foi fantástico e está sendo até hoje. E depois a gente falou, Giovanni, o abacaxi agora também é seu, porque a gente vai ter que procurar um imóvel na nova cidade. E na nova cidade também não tem casa pronta. E agora, como é que a gente faz? Aí, Hernani e eu vimos um apartamento. Olha, não estava pronto, logicamente, ia ficar pronto em 2 anos, a gente ia ter que alugar um outro enquanto isso. Mas a gente se apaixonou, que tinha um terraço, tinha não sei o quê, nós gostamos tanto. Giovanni, vem ver, Giovanni. Aí Giovanni foi. Giovanni deu a dica, né, para virmos aqui. E foi depois também de uma conversa com uma cliente... Não, estou falando do outro apartamento. Do outro lá, que não batia sol. O Giovanni, o que vocês gostaram daqui? Sim, o que não batia sol, né? Porque são questões que quem chega agora no país não está atento. E é justamente esse o papel que eu me sinto na obrigação de ajudar o cliente, né? Esse é os diferenciais que o meu serviço tem. Porque a pessoa pode ficar pensando, pô, mas eu vou pagar alguém para procurar um imóvel para mim, não faz sentido isso, ele vai ganhar a comissão da corretagem e tal. Mas esse é o diferencial nosso, a gente não está preocupado com essa comissão de corretagem, a gente está preocupado em atender o cliente comprador, o cliente inquilino, porque a gente vai observar coisas que ele que está chegando agora não tem essa preocupação em olhar. E eu lembro que vocês gostaram muito daquele imóvel lá na costa, né? No Lar da Costa. Sim. E não tinha sol, ele realmente ia ficar lindo e maravilhoso, também não estava pronto, né? Ia ficar lindo. Mas era nítido que ele não ia pegar sol nunca. Então, vocês iam ter ali uma dor de cabeça com o passar do tempo.
E outra coisa, eu ia falar, eu falei, Giovanni, mas não é grande? Ele, mais ou menos. E o Giovanni fez as medidas. Mediu, Não é grande como eu pensava, né? Porque ainda estava no concreto, eu não tinha noção. Aquele espaço todo aberto, né? Tinha parede, achava que era enorme, gigantesco, que não era bem assim, né? E hoje a gente vê a importância do sol. Porque nós estamos agora fazendo esse papo no inverno, no final do ano, e qualquer coisa para secar, toalha, roupa, qualquer coisa, qualquer tecido para secar, se não tem sol, não seca. Exatamente. Então, é isso. Né? Fica dias no varal. Dias e dias úmido, dias e dias. Então, a importância, tipo assim, são coisas que só o olhar de uma pessoa, no caso como o Giovanni, tem, olha, Nani, aqui, que já vive aqui há muitos anos, já sabe, olha, Nani, aqui. O Giovanni falou assim, por que vocês cismaram? Não é recomendável, vai ser complicado para vocês. Então, a gente, né, cada vez mais percebe que realmente esses detalhes que parecem pequenos, mas são enormes, depois, quando você está vivendo a situação, aí que você realmente, Giovanni tinha razão. E o Giovanni falou também, por que vocês cismaram com essa freguesia? Que vocês querem essa freguesia? Porque a gente só via apartamento naquela freguesia. Ali naquela região. Sim. Por quê? Na região, né? É o bairro, é o bairro. Aí eu falei, porque é um bairro bom. Ele falou, meu Deus do céu, mas tem muitos outros bairros muito bons aqui também. Aí eu falei, mas não é longe? Aí, Giovanni, longe aqui são 5 minutos de carro, menino. Você tem que ver, não sei o quê. Aí a gente foi ver. E aí foi num papo com uma cliente sua também, que falou assim, por que vocês não vão ver ali na freguesia ou no bairro onde a gente mora, para conhecer uma outra opção? Então, foi também no papo junto com você, e a gente E nem tinha apartamento para entregar, mas estava em construção ainda. Pois Eu fui lá, mostrei a área para vocês, né? Exatamente. Vivo de longe esse que vocês compraram, a gente viu ele de longe, né? Exatamente. Eu falei, exatamente. Ali pode ser uma opção. Então, aí, quando viemos visitar o modelo tinha acabado de ser colocado para vender. Acabado de ser colocado à venda. E aí, mas foi exatamente, foi uma conjunção de fatores que, graças a Deus, deu tudo certo. Né? Isso aí com a vossa mão aí junto. Com certeza, Giovanni. Com certeza, Giovanni. Se não fosse Giovanni... E hoje, gente, pensando nesses valores que vocês pagam de parcela, porque acabaram... Que foi outra dica que eu dei para vocês na época também, né? Que vocês queriam comprar o imóvel meio que à vista, né? E eu falei, não, não faça isso não, a Europa tem juros muito baixos, vocês vão estar descapitalizando sem necessidade, e foram para o financiamento, né? Pagam uma parcela baratinha, que eu posso dizer, e vocês me corrijam se eu estiver errado, que é menos da metade do que vocês estariam pagando se fosse um aluguel. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, Giovanni. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. A opção de você comprar um imóvel é muito melhor para quem tem a condição de poder dar uma entrada, de poder, né, investir. É muito, mas muito melhor do que você vir para cá, pagar aluguel. Você vai estar pagando o dobro, seu dinheiro vai para outra pessoa que não você. Então, o seu financiamento você está pagando por uma coisa que é sua. E o aluguel você está pagando por uma coisa que é de outra pessoa. Então, aquele dinheiro está mudando de mãos. No caso do financiamento, o dinheiro não muda de mão, porque é dinheiro que você está colocando de volta para você mesmo. Para o seu bem, né? Para o seu bem. Então, e que pode acontecer também de valorizar da mesma forma. Então, aqui, de você gastar o dobro e por uma coisa que não é sua, claro que sabemos da opção, cada um tem o seu momento, mas se puder optar por fazer um planejamento, guardar um pouco mais de dinheiro e investir no imóvel que é para você, é uma outra coisa. E tem uma outra vantagem, né, que isso conta a seu favor para o histórico financeiro no país, né? Sim. Também. Então, eu posso perguntar para vocês se vocês acham que vocês fizeram não só um,
mas 2 vezes um bom negócio ou não? Vocês acham que não? Eu queria estar lá no primeiro imóvel meu, eu queria estar nos Estados Unidos mesmo. Não, claro, nós fizemos excelentes negócios, graças a Deus. Giovanni E também. exatamente, estamos colocando dinheiro numa coisa que é para nós, né? E que vai se ficar para os filhos depois, né? Ou pode ser um imóvel que possa gerar outro imóvel, sei lá, no futuro. De repente, Giovanni chega aqui de novo, Hernani, olha só. Outra oportunidade para vender de Não novo. quer mudar daí, não? Vou vender de novo aí. Vou passando essa bola para frente o tempo todo, né? Bom, Com certeza. então, basicamente é isso, né? A vantagem é exatamente você ter uma coisa que é para você, né? E é muito mais em conta, muito mais vantajoso, né? Para a pessoa ter o dinheiro colocado ao seu serviço. Né? E a contratação de um especialista nessa área, como o Giovanni, que o Giovanni, ele entende mesmo, e ele entende não só desse setor, mas também do pensamento do brasileiro, de como que nós reagimos, atuamos numa compra dessa, como é que é o nosso pensamento. Isso é fundamental, porque é um bem muito caro. É um investimento muito alto. É um investimento, então, realmente. Você está né? do lado de um especialista, assim, é fundamental, essencial. Já que você vai vendo isso, deixa eu tomar a liberdade de perguntar. Hoje, vocês passaram por esse processo aqui 2 vezes, né? Vocês compraram o primeiro imóvel, eu ofereci para vocês a oportunidade de vender ele, comprar outro, vocês de novo compraram outro. Com essas 2 experiências que vocês têm em processo de compra, vocês acham que, olhando para trás, seria uma coisa que daria para vocês terem feito sozinhos ou não? Giovanni, se a gente tivesse feito sozinho, eu acredito que a gente ia perder muito mais dinheiro. Porque se você não tem... É porque, normalmente, o que a gente sentiu da sua pessoa aqui em Portugal? Porque você é o nosso... Como estamos longe, você é o nosso olho aqui. E a gente está longe, é o nosso olho e o nosso guia. Porque se a gente não tiver isso... Se a gente for para um lugar que a gente não sabe nada, não conhece nada, e não sabe das leis, das regras, de tudo que tem que ser feito, o que o banco pode te ajudar, o que o banco não te ajuda, da forma que você pode se beneficiar melhor das taxas do banco, de um banco X ou de um banco Y, do banco Z. Se você nunca esteve aqui, nunca pisou o pé aqui, como é que você arrisca? Isso é um risco muito grande. E eu diria outra coisa. Quando você se muda para os Estados Unidos ou para o Canadá, você pode fazer uma pesquisa na internet sobre os bairros, sobre a demografia do lugar, quanto que ganham as pessoas, como é que é a sociedade ali. Você tem muita informação na internet. Não acontece isso em Portugal. Em Portugal, você não tem esse tipo de informação. Então, você precisa realmente de alguém que tem experiência ali para te passar. Inclusive, porque também não tem todos os imóveis que estão à venda na internet. Também tem isso. Exatamente. Esse, por exemplo, que a nossa primeira casa, no caso, que achamos, provavelmente a gente não acharia se não tivesse lá numa visita, você passando naquela rua ali. Provavelmente não acharíamos aquilo na internet, lugar nenhum. Sim. E você já conhecendo ali a região, já conhecendo o bairro ali, a freguesia, a Hernani aqui é legal, olha, de repente isso pode ser interessante. A gente não teria nenhuma noção se não tivesse um olho e uma pessoa que já tivesse uma experiência aqui. Não, tipo assim, é como se fosse vendássemos o nosso olho e vamos andar ali, cruzar o mar. O que acontece é que nós não temos esse tipo de informação em outro lugar. Tem que ser a figura do corretor de imóveis, de confiança. Tem que ser. Nós não conseguimos essa informação. E o projeto está aí justamente para isso, né? Mostrar para as pessoas a questão bem realista, de forma bem realista. Eu hoje em dia, eu costumo falar nas reuniões que a gente, além de olhos, a gente é nariz e ouvidos também, né? Para entender se a região realmente é tranquila, é segura, é barulhenta, né? Por isso a questão do ouvido. Quando é uma construção mais antiga, para a gente sentir se tem ali alguns odores, alguns cheiros característicos de coisa antiga também, porque isso também é verdade, existe, né? Então, é importante ter essa atenção com o olfato. E, claro, a questão de pensar que você está ali vendado às cegas, fazendo um processo de compra, estando a 7, 9 mil quilômetros de distância, é muito complicado, né?
e aí pagar o valor da mentoria do projeto uma ou duas vezes, igual é o caso, né, de quem compra 2 imóveis, acaba não sendo uma perda de valor, e sim um investimento, né, porque Exatamente. realmente é um suporte, é uma ajuda muito grande, né, Renan Natália? Sem, sem dúvida, porque nos ajuda exatamente a poupar dinheiro, né, digamos assim, e não gastar dinheiro, né? Porque a compra de um imóvel realmente é uma coisa muito séria, tem que ser, é uma coisa, né, que envolve montantes realmente altos. Então, para você ainda perder mais dinheiro por isso, é complicado. Isso vai influenciar E hoje, tudo. cada vez mais no mundo como estamos, né? Que qualquer euro, qualquer dinheiro é dinheiro. E se Então, você vai para uma região que é complicada, por exemplo, que não gostam de estrangeiros, ou sei lá, que tem baderneiro, você não sabe. Então, assim, é importante saber. Isso influencia a família toda. Exatamente. São essas questões que, infelizmente, aqui a gente não acha tanta informação assim. E um corretor, e de novo, eu não estou aqui para queimar nenhuma imobiliária, nenhum corretor, porque no final das contas eles são parceiros nossos, eles não são Perfeito. sem concorrentes, dúvida. né? Eles não são inimigos, mas eles não têm esse compromisso de ficar apontando os pontos negativos, senão eles nunca vão vender, eles nunca vão alugar os imóveis, né? E nós não, nós temos essa preocupação, esse cuidado de analisar e depois de ter visitado um lugar na intimidade só com o cliente, falar com ele, olha, esse ponto aqui eu não aconselho, porque tem esse detalhe para desagradar vocês, que talvez vocês nem perceberam, igual vocês deram um exemplo durante a conversa, né? A questão do sol. Para quem vem do Brasil, tem sol em tudo quanto é lugar. O Brasil é um país de sol. Nunca foi Vocês não problema. vão pensar nisso na hora de comprar um imóvel, né? Jamais. Você quer até fugir um pouquinho do sol, né? É. Aqui não, Não. você tem que buscar ele o tempo todo, né? Então, isso é um complicador que muitas vezes vai passar despercebido na cabeça de um brasileiro, né? O Brasil está muito mais preocupado com o tanque no imóvel do que com o sol, né? O sol, para ele, né? Ele não pensa, mas ele quer o dedinho no tanque, né? É algo normal. E aqui não é bem assim, você tem pontos de verificação que, para o brasileiro especificamente falando, não é tão comum da gente pensar, pô, eu tenho que estar atento a isso. Não vai nem passar na cabeça da pessoa. Então, realmente, é um valor que eu vejo como investimento e não como custo, não como gasto. Exatamente. Uma coisa importante também que você colocou para nós também, qualquer imóvel aqui para se comprar em Portugal tem um certificado, né? Tem uma nota, né? Então passa por um crivo de análise de várias coisas, capacidade energética, se gasta muita energia ou gasta menos. Ou seja, aqui na Europa tem esses parâmetros todos e que você nos trouxe também para analisar, olha, esse imóvel tem essas características, esse é A, B, C, esse gasta mais energia, esse gasta menos, esse tem a ligação elétrica mais nova, esse mais antiga. Então, isso a gente só saberia se tivesse, né, uma assessoria, uma pessoa que nos mostrasse tudo isso, até para tomarmos a decisão, porque com base em todas essas informações, a melhor decisão é tomada quando você tem a melhor informação. Exatamente. Então, quanto mais informação você tiver, e melhor vai ser a sua decisão. Exatamente. Então, você vai estar embasado. Então, essas informações que você trouxe para nós, principalmente dessa questão dos imóveis, isso no Brasil, acho que isso não existe, né? São os imóveis categorizados, né, por Ainda letras, não tem no Brasil? padrões. Não, ainda não. Então, Selinho Procel é só para eletrodomésticos, ainda não tem o selinho para imóvel. E sim, é uma coisa legal, é uma coisa importante de se observar, porque o certificado energético te traz, né, esse parâmetro do poder do imóvel se manter aquecido no inverno e se manter arrefecido no verão, né? Se manter fresquinho, falando no bom português, né? Se manter fresquinho. Então, são características que, de novo, aqui a gente tem que se preocupar, tem que ter como atenção, e que no Brasil muitas vezes passa despercebido, porque é uma coisa que lá nem existe. Então, você não vai atentar para uma coisa que não existe, né? Você vai deixar passar batido. Então, é realmente um ponto complicador. Natália, Hernani, eu gostaria muito de agradecer vocês, tá? Mais uma vez agradecer vocês. Sempre é um prazer. Para essa conversa, tá? Para que a gente pudesse trazer um pouquinho da sua experiência, da experiência de vocês
Aqui, para quem nos segue no canal, queria dizer um muito obrigado mesmo, de verdade, tá? E, de novo, se quiserem algum suporte meu, alguma ajuda, podem ter certeza que é só Com falar. certeza. E se eu precisar vender mais um imóvel, eu vou atrás de vocês de novo. Ai, 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 meu Deus. Por favor. Ô, Giovanni, a gente que tem que te agradecer pela sua simpatia, pela sua educação, gentileza, sempre no tratar, né, conosco, sempre da sua proatividade e sempre do seu conhecimento, da sua gentileza para conosco. A gente só tem que agradecer e nós, com certeza, indicamos você que deve estar assistindo esse vídeo nesse momento para querer saber um pouco mais do projeto que o Giovanni tem, conheça, converse com ele, pegue todos os detalhes, ele tem toda a paciência do mundo para te indicar, saber o que você precisa e vai, com certeza, te dar a melhor opção para você poder, né, que você tem esse projeto de vir para cá, para Portugal, é a pessoa que vai te pegar na mão realmente como nos pegou e vai poder levar você para tomar a melhor decisão que você possa ter, você, para a vossa família e para o vosso futuro aí, ok? Com certeza. Muito obrigado, Giovanni. Nós que temos que agradecer aí a gentileza. Não, sempre eu que agradeço, porque realmente ter esse tipo de feedback mostra para a gente que a gente está no caminho certo, que a gente está aí com essa ideia, igual minha esposa sempre fala, não é uma ONG, não é uma empresa sem fins lucrativos, mas a Claro. ideia é sempre ajudar, é sempre tentar trazer para o cliente o máximo de informação possível para ele fazer uma mudança mais organizada, mais planejada, né? Tendo o mínimo possível de furos e que esses furos não sejam no setor imobiliário, que se for acontecer, que aconteça, Deus me livre, não Em outra coisa, né? mas em outra coisa. Porque com a gente quer fazer o processo para realmente o nosso cliente chegar aqui diretamente no imóvel e poder descansar depois de uma viagem que eu sei que é longa e cansativa, já que eu também fiz ela, né? Então, eu sei o quanto é estressante isso. Tá? Então, Não, com de novo, certeza. eu é que agradeço a confiança no nosso serviço, a confiança na minha pessoa, tá? De verdade. E para quem assistiu até aqui, o meu muito obrigado também. Eu sei que os vídeos contando um pouco da vida das pessoas são vídeos longos, então eu quero agradecer também quem ficou até o final e vou pedir para compartilhar esse conteúdo com aqueles que também estão se planejando para mudar de país. Às vezes você conhece ali um amigo, um parente que já está falando com você, né? Eu estou pensando em mudar para Portugal. Põe a pessoa para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, revisa os conteúdos todos que a gente já tem, porque a gente tem muita informação bacana sobre Portugal. Para aqueles que têm dúvidas sobre o processo, alguma curiosidade, alguma informação, coloca aqui nos comentários do vídeo também no YouTube, que eu vou fazer questão de responder todo mundo, eu sempre respondo todo mundo, é uma coisa que eu mesmo gosto de fazer. Então, coloca aqui suas dúvidas que eu vou responder. Em outros canais, Telegram, Instagram e tudo mais, eu tenho minha equipe que me ajuda, que me dá suporte a responder, nem sempre sou eu, mas no YouTube eu mesmo gosto de responder todo mundo. Então, coloca a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer de ajudar. Mas, gente, esse foi mais um episódio do quadro A Casa Deles aqui em Portugal, da série Minha Casa em Portugal. Então, eu agradeço a todo mundo que ficou até o final. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Obrigadinho, Hernani, obrigadinho, Natália. Tchau, Giovanni, obrigado. Tudo de bom, obrigadão.